Mundo escolar dos anos 80. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou a professora Cel Marques. Fiz uma seleção de alguns objetos escolares marcantes dos anos 80. Se você nasceu nessa época, provavelmente teve algum deles ou vários. Prepare-se para a sessão Nostalgia de uma década escolar inesquecível. Série Vagalume, coleção de livros lançada pela editora Ática em 1973. O primeiro livro publicado foi A Ilha Perdida e o último livro foi O Mestre dos Games, em 2008. Essa coleção possui mais de 100 títulos. Caneta quilométrica. Quem não se lembra da musiquinha do comercial? Quilométrica, a caneta simpática, por um preço milimétrico. Famosos quadro negro, giz e apagador. E a famosa frase: professora, posso apagar o quadro? Conga, Quixute e Bamba. Qual deles você teve? Eu confesso que eu tive Conga e Bamba. Quixute eu não tive, mas usei muito Conga e Bamba. E essas capas de caderno quadriculadas? Todos os anos, minha mãe encapava meus cadernos com este plástico quadriculado. Cada série era uma cor. Lembro-me até hoje das minhas carteiras da escola. Eram exatamente como a da foto. E eu me lembro também de que essa tampa de madeira de cima, ela abria e você podia guardar os cadernos, o material escolar dentro desse compartimento. Temido por alguns e orgulho para outros, o famoso boletim escolar. Na minha época de escola, o meu boletim era exatamente como esse. Quem se lembra do caderno meia pauta? Funcionava da seguinte maneira: fazíamos um desenho no espaço em branco e ao lado, na parte pautada, fazíamos uma redação sobre esse desenho. Geralmente, esse caderno funcionava dessa maneira. Quem se lembra do estojo completo da Faber-Castell? Era uma ostentação ter um desses. Era objeto de consumo de vários alunos. O estojo realmente era muito bonitinho. Quem não se lembra desses livrinhos? Tabuada e Método ABC. Com certeza são duas recordações gratificantes dos primórdios de seu aprendizado. A caneta Bic de 4 cores era ideal para escrever textos que precisavam de destaque. Bastava um clique para mudar a cor. Essa caneta fez muito sucesso, tanto sucesso que até hoje ela é vendida. E essas coleções de enciclopédias: Barça, Extus, Larousse e do Estudante. Essas enciclopédias eram fontes de pesquisa de inúmeros trabalhos escolares, pois naquela época não existia internet. Então, os alunos tinham que fazer os trabalhos escolares usando essas enciclopédias como fonte de informação. A hora do recreio era uma diversão com a variedade de merendeiras. Existiam vários modelos. Eu escolhi esses dois, pois eu me lembro muito dessa merendeira que a parte interna era de isopor. Vocês lembram dessa merendeira? Era um luxo só ter a caixa de lápis de cor da Faber-Castell com 48 cores. Era uma ostentação ter essa caixa de lápis de cor. Apontador metálico com copo. Esse apontador com depósito, depois que foi lançado, não saiu mais dos estojos escolares. E a caneta Replay? Você se lembra dela? Chegou o Replay, a única caneta que apaga. Não podiam faltar
as cartolinas coloridas nas apresentações de trabalhos. Era exatamente dessa maneira que funcionava. Os alunos se apresentavam lá na frente da sala, segurando as cartolinas e iam falando. Os mais tímidos acabavam se escondendo atrás dessas cartolinas. Todos os dias, na entrada, tínhamos que apresentar a nossa carteirinha e na saída a recebíamos com um carimbo. Presente, faltou, domingo, atrasado. E os pais, os responsáveis, tinham que assinar quando o aluno ou chegava atrasado ou faltava. Eram várias as possibilidades de desenhos com essas réguas mágicas. Eu coloquei a imagem desse jogo, Espirotote, pois eu tive esse jogo e foi muito marcante na minha infância, pois ele me permitia fazer assim vários desenhos. Era um jogo que marcou muito a minha infância, por isso que eu coloquei essa imagem aí. Não sei se você teve esse jogo, mas se teve, desfrute dessa lembrança. O mimeógrafo e o seu cheiro tão peculiar. Esse cheiro se tornava ainda mais marcante em épocas de provas, pois elas eram rodadas no mimeógrafo e chegavam até as salas de aula com esse cheiro ainda bem fresco, bem recente. Ter uma mochila da Company ou do Cantão era o sonho de consumo de meninos e meninas. Essas duas mochilas assim marcaram uma época, essa mochila da Company e essa mochila do Cantão. Eram mochilas também que assim, só os alunos, só os estudantes que tinham uma condição financeira melhor podiam ter essas mochilas. O mini dicionário Aurélio, aquele fiel amigo que nos ajudava a descobrir a grafia correta das palavras. Como naquela época não existia internet, nós realmente tínhamos que usar o mini dicionário. Nota-se pela foto o quanto ele está sendo manuseado, quanto ele foi usado. Realmente era um objeto escolar que era usado diariamente. Os estojos de madeira eram uma febre nas escolas. Eu confesso que meu objeto de consumo era realmente esse estojo da Faber-Castell de madeira. Mas, infelizmente, eu não pude ter porque era um estojo muito caro na época. E a minha mãe não tinha condições de comprar. Eu fui procurar esse estojo recentemente para comprar, mas infelizmente ele saiu de linha. Mas era assim um objeto que eu gostaria muito de ter tido na época. As melhores capas dos trabalhos eram feitas com essas letras vazadas. Felizmente eu consegui essa imagem desse trabalho feito em uma folha de papel ao maço, trabalho de português, e era exatamente dessa maneira que era feito. É uma recordação assim muito marcante. O fim do ano letivo era uma alegria, pois nossos amigos deixavam uma mensagem na camisa do uniforme. Eu vou confessar que essa imagem, essa foto é minha, essas camisas são minhas, que eu guardo até hoje. Recordação muito especial de uma época escolar. Então eu tive a felicidade de poder compartilhar com vocês essa foto. As canetinhas Silva Pen vinham em um estojinho de acrílico e faziam maior sucesso. Mesmo tendo poucas cores, eram apenas 6 cores, essas canetinhas assim faziam um sucesso absoluto na época. A tradicional foto de turma no Dia das Crianças. Felizmente, é uma foto da minha turma, da minha época, e você pode ver que eu coloquei uma seta, uma setinha branca aí bem no meio da foto, onde eu apareço, e é uma satisfação poder dividir com vocês essa lembrança. Chegava a ser meio terapêutico encher a mão de cola, esperar essa cola secar pacientemente e depois tirar cuidadosamente essa cola da mão. Era realmente terapêutico fazer isso. Ficávamos horas na papelaria escolhendo as capas de caderno que mais nos agradavam. Essa marca Clique
da Tilibra fez muito sucesso na época e era uma diversão em época de início do ano letivo nós irmos às papelarias e escolher as capas desses cadernos que íamos usar durante o ano. Quem pulou elástico na escola? Bons tempos em que as crianças brincavam na hora do recreio. Nós tivemos a época do elástico, da amarelinha, da corda, do ioiô, do bambolê. Eram atividades realmente lúdicas que as crianças faziam na hora do recreio. Será que você teve algum estojo desta coleção? Realmente são vários estojos que marcaram uma época. Mirabel e Recreio. Quem se lembra desses biscoitos? Sem sombra de dúvida, o Mirabel fazia muito mais sucesso e existiam vários sabores. Esse daí é de morango, mas tinha de limão, que era uma delícia, tinha o de chocolate. Era realmente assim um lanche marcante nos anos 80. E o caderno de perguntas? Esse caderno de perguntas era distribuído entre os amigos no fim do ano letivo e era uma expectativa ler as respostas. Nós entregávamos esse caderno para o amigo ou para a amiga e esse amigo ou essa amiga levava o caderno para casa e no dia seguinte nos devolvia com as respostas preenchidas. Como eu falei há pouco, na hora do recreio nós tivemos a época de brincar muito com ioiô. E era assim, uma coleção de ioiô. Da Coca-Cola, Fanta, Sprite. Lembro-me até hoje da escola inteira brincando de ioiô na hora do recreio. Que menina não fez coleção de borrachas cheirosas? Era assim uma diversão mostrar para as amigas a coleção de borrachas. E o mais curioso é que a gente não usava essas borrachas. Elas ficavam guardadas ali intactas para a gente poder justamente aumentar a coleção. Vários estudantes descobriram o gosto pela leitura com os livros da coleção Para Gostar de Ler. E como eu disse também no início desse vídeo, vários estudantes também descobriram gosto pela leitura com os livros da coleção Vagalume. Mas esses livros da coleção Para Gostar de Ler também fizeram muito sucesso na época. As famosas saias, as meias até os joelhos. Houve um erro de digitação aí. Considere os joelhos. E o sapato preto que compunham os uniformes das meninas. Eram uniformes assim tradicionais na época. Nenhuma aula de geografia era completa sem o Atlas Geográfico Escolar. Era exatamente essa capa. Assim como o mini dicionário estava para as aulas de português, esse Atlas estava para as aulas de geografia. Que saudade desses biscoitos que eram sucesso na hora do recreio. Eu simplesmente amava esse de chocolate e esse de leite. E para não perder a oportunidade, vamos ler o enunciado da imagem. Peça para a mamãe os biscoitos da Dona Vitamina. Então vamos deixar esclarecido. É biscoito e não bolacha. Um estojinho que fazia sucesso ao lado da boa e velha caneta Bic. Não podia faltar a caneta Bic nessa sequência de fotos de material escolar dos anos 80. O grande diferencial desta lapiseira era um mini apontador que servia para afinar a ponta da grafite. Essas lapiseiras também fizeram o maior sucesso. Eram lapiseiras da marca Compactor. E para terminar, OSPB e Educação Moral e Cívica. Duas matérias muito similares que faziam parte do currículo escolar e hoje não existem mais. Eram duas matérias, como já disse, muito similares, que se encarregavam de ensinar o sistema político de nosso país, a Constituição
e os deveres do cidadão brasileiro. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada, Cel Marques.